Oi, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos de literatura e hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos continuar falando, né, sobre o Fernando Pessoa, mas eu vou apresentar para vocês um dos principais heterônimos do Fernando, que é o Alberto Caeiro. O Alberto Caeiro, inclusive, é considerado o mestre dos outros heterônimos, né, do Fernando Pessoa. Bom, na criação, né, mirabolante, na criação fantástica desse grande escritor aí da literatura portuguesa, Fernando Pessoa inventou que o Alberto Caeiro, né, ele cresceu órfão, muito pequeno, foi criado por uma tia velha, nasceu no dia 16 de abril de 1889 em Lisboa, às 13 horas e 45 minutos. Bom, também Fernando Pessoa cria, né, traços físicos para o Alberto Caeiro, louro, magro, olhos azuis, e diz que ele fez apenas o curso primário, mas ele, né, embora não tivesse esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento de faculdade, de graduação, ele é considerado mestre dos outros demais heterônimos. Tá? Tem uma vivência, uma experiência de vida bastante importante. Quais são as características, gente, que nós precisamos saber do Alberto Caeiro? Tá? Nenhum vestibular vai pedir para vocês características físicas, né, data de nascimento. Coloquei aí a título de curiosidade mesmo, para vocês entenderem a diferença, né, entre um heterônimo e um pseudônimo, um apelido. Eu expliquei no vídeo anterior, né, que heterônimo é além disso. E o que a gente precisa realmente reconhecer e saber são essas características que ele vai apresentar ao longo de todos os seus poemas. Bom, ele tem um olhar primitivo sobre a vida, sobre as circunstâncias. E ele é um poeta extremamente sensorial. Tá? Então, na criação do Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, ele concebe o mundo pelas sensações, pelo olfato, pelo paladar, pela audição, pela visão. E ele diz que pensar em filosofia, pensar em metafísica, né, afasta o homem da verdadeira essência das coisas. É causa de angústia, é causa de desequilíbrio. O importante não. É você observar as coisas, sentir a verdadeira, né, coisa. O que vem a ser isso? Sentir a natureza. Tá? Ele vai procurar o lirismo nas coisas em si. Ele tem um olhar calmo, um olhar primitivo, defende uma simplicidade, portanto, mas ele acredita naquilo que ele pode ver, tocar, sentir. Bom, ele não acredita em conceitos abstratos, por isso, em alguns momentos também ele vai falar que ele não acredita em Deus, que é um conceito muito abstrato. Bom, essas são algumas das características do Alberto Caeiro que a gente pode encontrar em várias obras dele, mas a mais famosa é o Guardador de Rebanhos. Bom, o Guardador de Rebanhos é uma coletânea de poemas, é bem grande. Eu selecionei algumas partes, alguns fragmentos aqui para a gente poder entender e analisar aí essas principais características. Bom, então ele diz o seguinte: há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e, por isso,
não erra, é comum e boa. Tem mais alguns momentos ali, alguns fragmentos, mas eu queria, primeiramente, analisar esses dois com vocês. O que a gente encontra aqui, gente? É muito curioso ele falar, né? O que é o mistério? O único mistério é haver quem pense no mistério. O mistério só existe porque tem gente pensando, né? Não pensa, tá? O sol tá ali, não tenta ficar fechando os olhos, né? A pensar nas coisas. Não, sente. Olha o poeta das sensações. Olha esse poeta sinestésico, sensorial, né? O sol tá ali, ele não sabe para que ele tá, mas ele não erra, né? E o que você tem que fazer? É sentir esse calor apenas. Bom, ele vai continuar dizendo o seguinte: pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Eu não acredito em Deus, porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo, entraria pela minha porta dentro dizendo-me: aqui estou. Isto é ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas com o modo de falar que reparar para elas ensina. Aqui, gente, uma coisa muito curiosa é essa ideia dele não acreditar em conceitos abstratos, mas ele acreditar nas partes, nos elementos que compõem esses conceitos abstratos. Então, por exemplo, se eu chegasse para o Alberto Caeiro e falasse não acredito na natureza, N maiúsculo, né, essa natureza com N maiúsculo, ele realmente não acreditaria também, porque ele não acredita em conceito abstrato. Mas ele falaria, olha, eu acredito no sol, na água, na floresta, na árvore, nos elementos que compõem essa natureza. Porque esses elementos eu consigo ver, tocar, sentir, ouvir. Tá? Então essa é a grande sacada, a grande característica do Alberto Caeiro. E ele vai continuar. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e o sol e o luar, então eu acredito nele. Então, acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. Né? Olha a circularidade, olha a repetição. Aqui nós temos uma figura de linguagem chamada polissíndeto, nessa repetição dessa conjunção e aqui o tempo inteiro. Mas é justamente, né, a ideia que ele está defendendo ao longo do seu texto. Tá? Eu acredito nesses elementos. Deus é um conceito muito genérico, muito abstrato, né? Mas se ele está ali na flor, no monte, na árvore, aí sim, aí eu acredito. Ele vai dizer, lá no fragmento que eu peguei aqui, 9, sou o guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. É comer um fruto, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Né? Então vejam, essa capacidade do Caeiro, né, de sentir toda a natureza, de acreditar em tudo aquilo que o cerca, e isso é o mais importante para ele. Sem filosofia, sem pensamentos. Por quê? Né? Por que é assim? Por que não é assado? Por que a cadeira é desse jeito? Por que a louça é desse jeito? Não, né? A cadeira tá ali, senta, é para isso que ela serve, né? A louça tá ali, usa, olhe para ela, é para isso que ela serve. Então, esse é o pensamento do Caeiro.
Bom, poeta das sensações, antifilosófico e antimetafísico. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do Caeiro e eu aguardo vocês no próximo vídeo falando de outros heterônimos do Fernando Pessoa.